IA. De uma forma mais agente. Capacidades agênticas. Um agente de IA. Agentes. Fluxos de trabalho agentes. 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 Agente. Certo, a maioria das explicações sobre agentes de IA é ou muito técnica ou muito básica. Este vídeo é destinado a pessoas como eu. Você não tem nenhum conhecimento técnico, mas usa ferramentas de IA regularmente e quer aprender o suficiente sobre agentes de IA para entender como isso te afeta. Neste vídeo, vamos seguir um caminho de aprendizado simples em 3 etapas, partindo de conceitos que você já entende, como o ChatGPT, depois passando para fluxos de trabalho de IA e, por fim, para agentes de IA, sempre usando exemplos que você realmente pode encontrar na vida real. E acredite em mim quando digo, aqueles termos intimidadoras que você vê por toda parte, como RAG ou React, são muito mais simples do que você imagina. Vamos começar. Começando pelo nível 1. Grandes modelos de linguagem. Chatbots de IA populares como ChatGPT, Google Gemini e Claude são aplicações construídas sobre grandes modelos de linguagem, os LLMs, e são excelentes para gerar e editar textos. Aqui está uma visualização simples. Você, o humano, fornece uma entrada e o LLM produz uma saída com base em seus dados de treinamento. Por exemplo, se eu pedisse ao ChatGPT para redigir um e-mail solicitando um café, meu prompt seria a entrada e o e-mail resultante, que seria muito mais educado do que eu jamais seria na vida real, seria a saída. Até aqui tudo bem, certo? Coisa simples. Mas e se eu perguntar ao ChatGPT quando será meu próximo café? Mesmo sem ver a resposta, tanto você quanto eu sabemos que o ChatGPT vai falhar, porque ele não sabe essa informação. Ele não tem acesso à minha agenda. Isso destaca 2 características principais dos grandes modelos de linguagem. Primeiro, apesar de serem treinados com enormes quantidades de dados, eles têm conhecimento limitado sobre informações proprietárias, como nossos dados pessoais ou informações internas de uma empresa. Segundo, os LLMs são passivos. Eles esperam pelo nosso prompt e então respondem, certo? Mantenha essas 2 características em mente daqui para frente. Indo para o nível 2, fluxos de trabalho com IA. Vamos continuar com o nosso exemplo. E se eu, como humano, dissesse ao LLM, toda vez que eu perguntar sobre um evento pessoal, faça uma busca e obtenha dados da minha agenda do Google antes de responder? Com essa lógica implementada, da próxima vez que eu perguntar, quando é meu café com Elon Musk? Vou receber a resposta correta, porque o LLM agora vai primeiro acessar minha agenda do Google para encontrar essa informação. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. E se minha próxima pergunta for, como estará o tempo nesse dia? O LLM agora vai falhar ao responder a pergunta, porque o caminho que dissemos para o LLM seguir é sempre buscar na minha agenda do Google, que não tem informações sobre o clima. Essa é uma característica fundamental dos fluxos de trabalho de IA. Eles só conseguem seguir caminhos pré-definidos estabelecidos por humanos. E se você quiser ser técnico, esse caminho também é chamado de lógica de controle. Levando meu exemplo adiante, e se eu adicionasse mais etapas ao fluxo de trabalho, permitindo que o LLM acessasse a previsão do tempo via uma API e, só por diversão, usasse um modelo de texto para áudio para falar a resposta? A previsão do tempo para ver Elon Musk é de sol, com chance de ser um bom garoto. É o seguinte. Não importa quantas etapas adicionemos, isso ainda é apenas um fluxo de trabalho de IA. Mesmo que haja centenas ou milhares de etapas, se um humano for o responsável pela decisão, não há envolvimento de agente de IA. Dica profissional. Geração aumentada por recuperação, ou RAG, é um termo sofisticado que é muito usado por aí. Em termos simples, RAG é um processo que ajuda modelos de IA a buscar informações antes de responder, como acessar minha agenda ou o serviço de previsão do tempo. Basicamente, RAG é apenas um tipo de fluxo de trabalho de IA. Aliás, eu tenho um kit de ferramentas de IA gratuito que corta o ruído e te ajuda a dominar as ferramentas e fluxos de trabalho essenciais de IA. Vou deixar um link para isso aqui embaixo. Aqui está um exemplo do mundo real. Seguindo o incrível tutorial da Helena Liu, criei um fluxo de trabalho de IA simples usando o Make.com. Aqui você pode ver que primeiro estou usando o Google Sheets para fazer algo. Especificamente, estou compilando links de artigos de notícias em uma planilha do Google, e esta é a planilha. Em segundo lugar, estou usando o Perplexity para resumir esses artigos de notícias. Depois uso o Claude e, com um prompt que escrevi, peço ao Claude para redigir um post para o LinkedIn e Instagram. Por fim, posso agendar para que isso seja executado automaticamente todos os dias às 8 horas da manhã. Como você pode ver, este é um fluxo de trabalho de IA porque segue um caminho pré-definido por mim.
Passo 1, você faz isso. Passo 2, você faz isso. Passo 3, você faz isso. E por fim, lembre-se de rodar diariamente às 8 horas da manhã. Mais uma coisa. Se eu testar esse fluxo de trabalho e não gostar dos resultados finais do post para o LinkedIn, por exemplo, como você pode ver aqui, não está engraçado o suficiente e eu sou naturalmente hilário, certo? Eu teria que voltar manualmente e reescrever o prompt para o Claude, ok? E essa iteração de tentativa e erro está sendo feita atualmente por mim, um humano. Então, tenha isso em mente daqui pra frente. Certo, nível 3, agentes de IA. Continuando com o exemplo do Make.com, vamos analisar o que eu venho fazendo até agora como o tomador de decisões humano. Com o objetivo de criar posts para redes sociais a partir de artigos de notícias, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, raciocinar ou pensar sobre a melhor abordagem. Eu preciso primeiro compilar os artigos de notícias, depois resumi-los e, em seguida, escrever os posts finais. Segundo, agir utilizando ferramentas. Eu preciso encontrar e vincular esses artigos de notícias no Google Sheets, usar o Perplexity para a sumarização em tempo real e depois o Claude para a redação. Então, e esta é a frase mais importante de todo este vídeo, a grande mudança que precisa acontecer para que esse fluxo de trabalho de IA se torne um agente de IA é que eu, o tomador de decisões humano, seja substituído por um LLM. Em outras palavras, o agente de IA precisa raciocinar. Qual é a maneira mais eficiente de compilar esses artigos de notícias? Devo copiar e colar cada artigo em um documento do Word? Não, provavelmente é mais fácil compilar os links desses artigos e depois usar outra ferramenta para buscar os dados. Sim, isso faz mais sentido. O agente de IA precisa agir, ou seja, fazer coisas usando ferramentas. Devo usar o Microsoft Word para compilar os links? Não. Inserir os links diretamente nas linhas é muito mais eficiente. E quanto ao Excel? Milímetros. Não. O usuário já conectou a conta do Google ao Make.com, então o Google Sheets é uma opção melhor. Dica profissional. Por causa disso, a configuração mais comum para agentes de IA é o Framework React. Todos os agentes de IA precisam raciocinar e agir, por isso, React. Parece simples quando a gente destrincha, não é? Uma terceira característica fundamental dos agentes de IA é a capacidade de iterar. Lembra quando eu precisei reescrever manualmente o prompt para deixar o post do LinkedIn mais engraçado? Eu, como humano, provavelmente preciso repetir esse processo iterativo algumas vezes até chegar a algo de que eu goste, certo? Um agente de IA seria capaz de fazer a mesma coisa de forma autônoma. No nosso exemplo, o agente de IA adicionaria de forma autônoma outro LLM para criticar sua própria produção. Ok, eu rascunhei a versão 1 de um post para o LinkedIn. Como eu faço para garantir que está bom? Já sei. Vou adicionar mais uma etapa, em que um LLM vai criticar o post com base nas melhores práticas do LinkedIn. E vamos repetir isso até que todos os critérios de melhores práticas sejam atendidos. E depois de alguns ciclos disso, temos o resultado final. Esse foi um exemplo hipotético. Então, vamos passar para um exemplo real de agente de IA. Andrew Ng é uma figura proeminente na área de IA, e ele criou este site de demonstração que ilustra como um agente de IA funciona. Vou deixar o vídeo completo linkado abaixo, mas quando eu pesquiso por uma palavra-chave, como esquiador, e aperto Enter, o agente de visão de IA em segundo plano primeiro raciocina sobre como é um esquiador. Uma pessoa em esquis indo muito rápido na neve, por exemplo, certo? Eu não tenho certeza. E então ele age olhando cuidadosamente para trechos específicos das filmagens de vídeo, tentando identificar aquilo que ele realmente acha que é um esquiador, indexando esse trecho identificado e depois retornando esse mesmo trecho para nós. Embora isso possa não parecer impressionante, lembre-se de que foi um agente de IA que fez tudo isso, em vez de um humano revisar as filmagens previamente, identificar manualmente o esquiador e adicionar tags como esquiador, montanha, esqui, neve. A programação é obviamente muito mais técnica e complicada do que o que vemos na interface, mas esse é o objetivo desta demonstração, certo? O usuário comum como eu quer um aplicativo simples, que funcione sem que eu precise entender o que está acontecendo no back-end. Falando em exemplos, eu também estou criando meu próprio agente de IA básico usando o NaN. Então me diga nos comentários sobre que tipo de agente de IA você gostaria que eu fizesse um tutorial na próxima vez. Para finalizar, aqui está uma visualização simplificada dos 3 níveis que abordamos hoje. Nível 1. Fornecemos uma entrada e o LLM responde com uma saída. Fácil. Nível 2. Para fluxos de trabalho de IA, fornecemos uma entrada e instruímos o LLM a seguir um caminho predefinido que pode envolver, por exemplo, recuperar informações de ferramentas externas. A característica principal aqui é que o ser humano programa um caminho para os LLMs seguirem.
Nível 3. O agente de IA recebe um objetivo e o LLM realiza um raciocínio para determinar a melhor forma de alcançar esse objetivo, toma ações utilizando ferramentas para produzir um resultado intermediário, observa esse resultado intermediário e decide se são necessárias iterações, produzindo assim uma saída final que atinge o objetivo inicial. A característica principal aqui é que o LLM é o tomador de decisões no fluxo de trabalho. Se você achou isso útil, talvez queira aprender como construir um banco de dados de prompts no Notion. Te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, tudo de bom pra você.